Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Este é o quadro Edificados na Palavra. E falando em edificados na palavra, convido você para juntar-se a mim a um texto sagrado que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas ou idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Quero falar sobre algo muito evidente ou em evidência nesses últimos tempos: ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão largamente encontrada no Novo Testamento. Entretanto, nem sempre devemos compreender, ou compreendemos, aliás, como deveríamos compreender o que é ser cheio do Espírito Santo. Quando acontece, quais são os seus efeitos na vida do crente? Lembra-se de que, como é uma parede revestida, ou como diz os amazonenses, dobrada, é exatamente o que acontece quando o crente é revestido do poder de Deus. E esse ato deve ser um ato contínuo. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é uma construção. Indica ser cheio do Espírito, envolve um ato contínuo, não apenas uma vez e cessa. Precisa ser o ato contínuo de estar cheio do Espírito Santo. Isso significa que o cristão deve buscar incessantemente esta unção, este poder, este enchimento do Espírito Santo. Em segundo lugar, é um ato repetido. No Novo Testamento, há desdobramentos de crentes que foram cheios repetidas vezes do Espírito Santo. Olha o texto que nós lemos, 2 e 4 de Atos, diz que e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, foram todos, sem exceção, os 120 ou quase 120 pessoas que ali estavam. Em Atos dos Apóstolos 4 e 8, nos diz: quando Pedro e os outros discípulos estavam no Sinédrio, nós lemos que então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: varões galileus, judeus, todos que estáis aqui reunidos. Ou seja, ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro era tímido. Pedro se recusou de dizer que era discípulo, que era conhecido de Jesus. Por 3 vezes ele nega Jesus, mas depois de estar revestido pelo poder do Espírito Santo, ele então se manifestou cheio da graça de Deus. Em último lugar, é um ato que resulta em frutos. O enchimento pelo Espírito Santo é algo produtivo, é algo que tem propósitos definidos, resulta em adoração e renovações e ações de graças. Efésios 5, 19 e 20.
fala sobre esta relação do crente ser cheio do Espírito Santo. Então, busque a unção do Espírito Santo. Busque este poder, primeiro, para continuar sendo fiel a Deus. Segundo, para ir ao campo missionário e falar às almas que estão à beira do caminho, à espera de alguém que lhe fale do grande amor de Deus, que é poderoso para salvar a todos aqueles que creem. Que Deus, na sua infinita graça e bondade, continue lhe abençoando e não se esqueça, seja sempre cheio do Espírito Santo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.